Direto da redação. Ei, eu sou Roberto Barbosa, você está sintonizado comigo aqui pela 109.4 FM, Rio das Ostras, Rádio Energia e também pela Líder FM, noroeste do estado do Rio de Janeiro. Rapaz, uma coisa que me intriga aqui ainda, e está intrigando todo mundo, é a morte desse garoto que nós noticiamos aqui na semana passada, do Henri Borel, um garoto de 4 anos de idade, esse menino deu entrada no hospital no Rio de Janeiro, com um monte de escoriações pelo corpo. Aí você acompanha a foto dele aqui na tela aqui para quem acompanha o Direto da Redação aqui nas plataformas do Portal Viu. Esse garoto, ele tinha hematoma pelo corpo todo, ele tinha ferimento na cabeça, no rim, no tórax. Ele apresentava sinais de espancamento. Eu que tinha dúvidas iniciais se esse garoto foi espancado, essas dúvidas a partir do depoimento, das declarações de peritos, elas não existem mais. E esse menino, ele era enteado de um vereador, Dr. Jairinho, vereador no Rio de Janeiro, e a mãe dele, a Monique Medeiros, prestou depoimento, assim como o vereador, e depoimentos que, digamos assim, foram um pouco contraditórios. A polícia também intimou a babá da criança, a babá do Henri, intimou também outros funcionários da casa para tentar chegar e elucidar esse caso. Porque é um caso estranho, essa criança ela foi espancada, essa criança veio a óbito, essa criança morreu, o pai da criança está cobrando soluções, pedindo investigação, e a empregada, logo depois que essa criança foi socorrida para o hospital, a empregada no dia seguinte foi orientada a limpar o local. A mãe está dizendo que acha que o menino caiu da cama, que acha que foi uma queda da cama. Alguém que cai de uma cama, uma queda de uma criança, ela tem um ferimento localizado, que vai bater o quê? Com a cabeça, bate com o braço. Agora, cair da cama e ter ferimento no rim, ter ferimento no cérebro, ter ferimento no olho, ter ferimento num monte de lugar, é um negócio extremamente estranho. É uma situação extremamente estranha. E o blog do Berta está dizendo aqui hoje que essa Monique Medeiros, ela é funcionária pública no Rio, mas desde que o marido foi vereador, ela virou assessora do Tribunal de Contas do Estado. Ela que tinha um salário de 5 mil reais, agora tem um salário de 12 mil, como assessora no Tribunal de Contas do Estado. Está no blog do Berta, é um jornalista, e o Berta foi repórter do Globo, ele montou hoje um site de monitoramento, e ele divulgou essa informação. É um caso que precisa ser elucidado, porque se aquela criança foi espancada e se ela morreu em decorrência do espancamento, isso é um caso gravíssimo. Isso aí é o pai? Por favor, vamos voltar, vamos replicar a matéria do Fantástico aí, por favor. Vamos lá, vamos soltar a matéria. A polícia investiga a morte misteriosa de um menino de 4 anos dentro de casa no Rio de Janeiro. A autópsia mostrou que Henri sofreu lesões graves no corpo. Segundo a avaliação de peritos, essas lesões foram resultado de uma ação violenta. Mas a mãe e o padrasto da criança, o vereador Dr. Jairinho do Solidariedade, negam qualquer agressão e levantam a hipótese de que Henri possa ter caído da cama. Nós tivemos acesso a mensagens trocadas entre o pai e a mãe do menino. E o Fantástico também entrou no apartamento onde tudo aconteceu. A reportagem é de Carlos Delanoy, Leslie Leitão e Rogério Lima. Oi, papai! Que saudade! Bom dia! A voz é do menino Henri. Eu não consigo dormir, eu tenho acordo chorando, me pego chorando durante o dia. Uma criança de 4 anos, saudável, filho de pais separados, que se preocupavam com o menino. No sábado, 6 de março, a mãe, a professora Monique, deixa o Henri com o pai, o engenheiro Leniel. Pouco depois, ela envia uma mensagem para o ex-marido e o chama de Lê. Explica que o menino estava fazendo natação, escolinha de futebol e judô, e avisa que ela pensava em matricular o filho também no teatro para aprender a verbalizar o que sente. O pai responde:
tudo ótimo, acho muito legal. Logo depois, ao ver a foto do filho brincando com amigos, ela comenta: fico feliz que esteja bem. Domingo, 7 de março. Às 3h35 da tarde, Monique escreve: Lê, como vocês estão? Já estou apreensiva desde a hora que acordei, porque ele não vai querer vir embora. Leniel responde: Olá, Nick, estamos brincando. Ele envia risadas e esse vídeo do Henri dançando e pulando na cama. Leniel parece tentar animar a ex-mulher. Vai querer sim, tenho conversado com ele que tem escola, futebol, mamãe com saudade. Leniel e Monique então combinam a hora de o menino voltar para casa da mãe. E ela escreve: só não aguento o choro para não vir. Me desestabiliza totalmente. Fico muito, muito triste. Por que o Henri não gostava daquele condomínio? Eu acho que ele não era questão do condomínio, mas na minha cabeça naquele momento era aquele do processo de separação, um novo lar, um novo ambiente, com um padrasto. Em outubro do ano passado, Monique Medeiros começou a namorar Jairo Souza Santos, vereador carioca, conhecido como o Doutor Jairinho do Solidariedade. Ele é médico, mas nunca exerceu a profissão. Em janeiro, ela saiu da escola onde era diretora para ocupar um cargo no Tribunal de Contas do município. Na última quarta-feira, o casal prestou depoimento à polícia durante 12 horas como testemunhas. Eles não são oficialmente considerados suspeitos. Monique confirmou que no domingo à noite o Henri não queria voltar para casa, nesse condomínio onde ela mora com o doutor Jairinho. Contou que o filho vomitou quando chegou aqui, mas que não estranhou, porque isso seria algo normal quando o menino chorava muito. Disse ainda que tentou tranquilizá-lo e que veio com ele até essa padaria, que fica a poucos metros do condomínio. Você associa essa resistência dele de alguma forma ao que aconteceu? Sim, estava muito estranho. Os investigadores estão analisando imagens das câmeras de segurança para saber o que aconteceu entre o momento em que o menino chegou ao condomínio e o ingresso dele, já sem vida, neste hospital da Barra da Tijuca. Existe uma nuvem cinzenta do que aconteceu das 19h12 que eu entrego ao meu filho às 4 horas da manhã, que eu sou 4h30 da manhã que me ligam. Às 10h12 da noite, Monique avisa que Henri dormiu. Segunda-feira, 8 de março. Numa rede social, uma moradora do condomínio contou ter ouvido gritos entre 3h20 e 4 horas daquela madrugada. O boletim de atendimento médico do hospital, onde o menino chegou às 3h50, informa que Monique e Dr. Jairinho disseram ter ouvido um barulho emitido pela criança e se levantaram para ver. No depoimento à polícia, o casal não mencionou qualquer barulho feito pelo menino. Leniel disse que, por orientação da equipe médica que atendeu Henri, decidiu registrar ocorrência na delegacia da Barra da Tijuca e foi ele que pediu um laudo do IML. O laudo aponta muitas lesões espalhadas pelo corpo do menino, infiltrações hemorrágicas nas partes frontal, lateral e posterior da cabeça, contusões no rim, no pulmão e no fígado. A morte foi por hemorragia interna causada pelo rompimento do fígado. Desde o início de janeiro, o Dr. Jairinho e a Monique vieram morar nesse prédio, num condomínio na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. O casal tinha combinado de gravar uma entrevista com o Fantástico neste domingo, mas os dois mudaram de opinião e cancelaram a entrevista, alegando que não tinham condições de falar com a gente. Mas nós tivemos acesso ao apartamento deles, onde tudo aconteceu. Tá aqui. Desde o dia da morte do Henri, a Monique e o Dr. Jairinho só voltaram aqui para o apartamento para... Olha só, essa aí foi a reportagem que foi ontem ao ar no Fantástico. Os vizinhos ouviram gritos da criança. Está ali, está descrito ali. Criança toda machucada. E criança é muito sincera. Criança, ela é muito sincera. A criança, quando ela não gosta, ela não gosta. A criança, quando ela tem rejeição ao ambiente,
às vezes ela não se expressa, ela não fala por alguma razão, mas ela demonstra. A criança não queria ir para casa. A criança não queria ir para casa da mãe e do padrasto. Queria ficar com o pai. Por que a resistência da criança em ir para lá? Sinal que não gostava, sinal que não se sentia bem, não se sentia confortável. E tem muito adulto cabeça de vento que não sabe lidar com a insatisfação da criança, que não sabe conquistar uma criança, acha que criança se resolve, aliás, quer que uma criança tenha comportamento muitas vezes de um adulto. Acha que resolve a fatura, resolve a situação espancando criança. Isso aí tem que ser muito bem apurado, muito bem investigado. Não vou acusar ninguém, não vou apontar responsabilidade de ninguém. Mas de uma coisa, eu pessoalmente não tenho dúvida, com base nos laudos. Essa criança foi duramente espancada. Alguém espancou essa criança. O espancamento provocou a morte da criança. Quem espancou? Por que espancou? Por que não interessa? Mas quem espancou e provocou a morte da criança tem que pagar por isso. Não importa quem seja, que cargo exerça, mas se espancou e matou a criança, vai ter que responder por isso. Porque quem espanca uma criança de 4 anos, provocando essa quantidade de ferimentos, isso não é humano não, isso é monstro. Quem espanca uma criança desse jeito, uma criança de 4 anos, isso é monstro. Olha, eu já tô com o Luiz Costa aí na linha. Vamos lá, vou o jornalista Luiz Costa do blog Conectando Quissamã. Luiz Costa, bom dia, querido. Bom dia, meu querido Roberto Barbosa. É um prazer participar com você nessa manhã de segunda-feira. Estou à sua total disposição. Meu caro Luiz Costa, pequena cidade, pequena e distinta cidade de Quissamã, muito frequentada no Império por Dom Pedro II, está com medidas também restritivas, me parece, tem barreiras sanitárias, a prefeitura só está funcionando aí em um horário limitado, não é isso? É verdade, Roberto. Assim como as demais cidades da região, houve a necessidade de restringir o acesso ao município. E isso vale para quem vem de fora, para quem não reside aqui, e há também algumas determinações, algumas normas que controlam, por exemplo, o acesso às praias, até de quem reside no município. Porque eu acho que o grande detalhe disso tudo, Roberto, é que a questão do distanciamento, do isolamento, ela não está sendo respeitada independente do tamanho da cidade. Isso é pontual. A gente observa, acompanhando as cidades da região, que a fiscalização tem tido problemas em Macaé, em São João da Barra, em Campos, em São Francisco e também em Quissamã. Há ainda aquelas pessoas que insistem em promover festa, aqueles bares que insistem em permitir aglomeração, e quem paga a conta no final é quem vai necessitar do tratamento, do atendimento, em virtude dessa pandemia que a gente está vivendo. As unidades de saúde, de uma forma geral, estão superlotadas, há um estrangulamento, há um novo termo aí que está sendo muito usado nesse período. O colapsar, esse verbo é curiosíssimo, né? Mas o sistema de saúde está em colapso. E isso gera muita preocupação, porque amanhã eu e você, qualquer pessoa pode necessitar de um atendimento. E isso, de repente, não será possível, não por uma deficiência, vamos colocar assim, das autoridades do setor público, mas porque não será possível. Há quem defenda a ampliação do atendimento. Tem gente que acha o seguinte: não precisa de lockdown, não. É só ampliar o número de leitos. Entendeu? Tem gente ainda com esse pensamento. Daqui a pouco nós vamos ter leito em estádio de futebol, leito na rua, e as pessoas achando que a coisa pode continuar solta, pode continuar andando normalmente, quando o período exige realmente medidas duras, medidas enérgicas, para tentar conter o avanço dessa doença, né, Roberto? Verdade, Luiz Costa, você em Quissamã, aí a prefeitura está funcionando de 8 às 13 horas, não é isso? Ela não está funcionando verdade, no horário normal, não. Essa questão do atendimento é também para diminuir essa movimentação nos órgãos públicos.
acontece apenas no período da manhã, e de 8 às 13, né? Perfeito. Ô, Luiz, o site Conectando, do Luiz Costa, que faz uma ampla cobertura nessa cidade, sediada em Quissamã, mas cobre Macaé, cobre Carapebus. Em Carapebus você tem informação, Luiz? Como está a situação em Carapebus? O Roberto, também, o município de Carapebus também adotou medidas restritivas com barreiras e com limitação de horário no atendimento da prefeitura, mas a grande questão, por exemplo, é que o atendimento na área de saúde lá é bastante precário. Então, boa parte dos pacientes, quando o quadro se agrava, ou é trazido aqui para Quissamã ou é levado para Macaé, né? E isso também, Quissamã sofre também essa situação de um movimento ainda mais intenso no hospital municipal, porque o município tem uma estrutura realmente, se for comparada aos demais municípios da região do Porto de Quissamã, uma estrutura diferenciada e acaba sendo uma referência. Então você tem pacientes aqui que vêm de Carapebus, gente que vem até de Dores de Macabu, que é distrito de Campos, mas está próximo aqui a Quissamã, pessoas de Conceição de Macabu. Então há essa demanda ainda maior nesse período. Só fazer uma correção, Roberto, porque há uma grande confusão em torno disso. O nosso endereço aqui é www.conectados.com.br e o Conectados com Q de Quissamã, né? Esse é o diferencial, mas isso ainda gera muita confusão. Eu mesmo fiz a confusão agora com Conectado, Conectando, mas é Conectados. Conectados com Q de Quissamã. Então, Conectados, o que mudo, né? Isso. Então, aí, Roberto, www.conectados.com.br é o site lá de... Eu não sei se você acompanhou nas redes sociais agora pela manhã, há uma grande comoção nas redes sociais pelo estado de saúde do ator e humorista Paulo Gustavo. Noticiamos aqui, sim. Ele foi internado há alguns dias e às vezes as pessoas precisam de uma referência de alguém muito famoso para perceber que a situação é complicada, para perceber que aquela doença pode atingir a qualquer um. Então, o momento é delicado, o momento é tenso, e eu acho que a gente deve cuidar da gente mesmo, do próximo, de quem a gente ama, de quem a gente não conhece. Eu acho que a vida nesse momento precisa ser preservada a qualquer custo, Roberto. Ô Luiz, nós tivemos aqui o ano passado... A gente vive essa torcida para a diminuição de casos, mas o momento realmente é de pico, o momento é de crescimento. Há aí uma questão até da tentativa de ampliar a vacinação com essa liberação das segundas doses que estavam guardadas por estados e municípios. Mas eu não sei também se essa medida vai influenciar diretamente nessa situação que a gente vive hoje. Ô Luiz, nós tivemos aqui na região, o ano passado, a cidade aí pertinho, Conceição de Macabu, o prefeito eleito, José de Castro, um médico, ele não tomou posse, morreu de Covid. Exatamente. Antes da posse. Você lembra disso? Lembro. Zé de Castro trabalhou aqui na rede pública de Quissamã, fez um trabalho excelente. Trabalhou em Macaé? Isso, ele participou de um projeto aqui, que é o Saúde Vai Até Você, que descentralizava o serviço, levava o serviço até localidades que não tinham unidade de saúde. E é um exemplo disso que a gente estava falando, uma pessoa muito conhecida, um médico, né? E conhecia como poucos a realidade dessa doença. E, infelizmente, logo após a eleição, acabou sendo levado até para um hospital particular de Macaé, mas não resistiu, e quem acabou assumindo foi o vice Valmir Lessa, que está aí conduzindo o município. Exatamente, então assim, tivemos muitas, foram muitas mortes. Agora fora isso, são pessoas comuns também que morreram, né? Pessoa do convívio da gente, que a gente conhecia, que a gente convivia, e que tiveram a vida ceifada precocemente
pela Covid-19. Mas isso ainda não serviu para sensibilizar o conjunto da sociedade, não, que as pessoas ainda continuam muito desatentas, as pessoas continuam ainda muito relapsas em relação às medidas protetivas. As pessoas não se preocupam nem com o que está levando para casa, né? Porque a questão toda, você pode se contaminar e levar o vírus para casa. Eu acho que o que traduz o que você acabou de falar, você citou muito bem, Roberto. As autoridades da área de saúde, elas dizem que uma das medidas com maior peso, com maior índice de proteção, diz respeito ao uso da máscara, que é uma situação teoricamente simples, né? Você sai de casa, bota a máscara e fica de máscara até o momento. Obviamente, você precisa tomar um copo d'água, precisa se alimentar, mas assim, você vê pessoas que caminham, que estão nos ambientes fechados com máscaras penduradas na orelha, que você tem o cara com a máscara no queixo, entendeu? Eu conheço uma pessoa que usa a máscara no pulso. Ela pendura assim, parece um relógio. Sabe como? Loucura. Então, se a regra básica, se a regra que tem um valor de proteção grande, como é apontado pelas autoridades, se isso o cidadão comum, ele muitas vezes ele desdenha ou ele se recusa a usar, e tem gente que se recusa, que acha ruim, diz que não vai fazer, cria caso, quer bater, quer quebrar tudo. É uma situação difícil, Roberto. A gente tenta ser otimista, Roberto, porque não há condições de a nossa postura ser diferente, né? O momento é diverso, o momento é difícil, mas você tem que acreditar que aquilo tem uma solução. Mas algumas atitudes, o ser humano, rapaz, lidar. Eu sinto muita falta quando eu vou pra rua do meu cachorro Negão, que eu deixo ele em casa, mas sabe, extremamente inteligente. Tem pessoas que nem os animais agiriam da forma como agem algumas pessoas nesses momentos em que vivemos hoje. Então eu acho que tem que haver uma rigidez nessa fiscalização, sim. Tem que se fechar o estabelecimento, multar as pessoas, se for do caso, né, caçar o alvará de funcionamento. Eu acho que tem que ter medida drástica, porque a regra foi feita para ser seguida. Se você ficar, não, mas só aqui, vou dar um jeitinho, só um pouquinho, não, daqui a pouco eu resolvo, não, tem pouca gente, eu acho que você não tem como abrir exceção, né? Acho que a regra tem que ser para todo mundo e para a gente possa vislumbrar, possa alcançar uma situação melhor aí. Eu não vou dizer a curto prazo, Roberto, porque sinceramente eu acho isso difícil, mas a médio prazo você tem uma expectativa de um pouco mais à frente conseguir voltar à normalidade. Ô Luiz Costa, você está satisfeito com o resultado do jogo ontem entre Vasco e Botafogo? O empate em São Januário? Roberto, você sempre toca em pontos delicados. Eu nunca posso estar satisfeito com o Botafogo, nunca. Eu acho que esse momento eu não vou viver. É aquela coisa, cara, o time, ele é limitado, sim. Mas eu acho até, quando o Botafogo contratou o Marcelo Chamusca, eu fiquei assim, porra, Chamusca? Isso é treinador para a Série B. Ué, onde é que nós estamos? Série B. Então, assim, o clube está pensando dentro da sua realidade. E pelo pouco que eu tenho visto nesses últimos jogos, o time já apresenta um padrão de jogo dentro das suas limitações, porque tem treinador, Roberto, que gosta de inventar, né? Que chega num time sem recursos, sem talento e acha que vai montar um esquema compatível com o elenco do Real Madrid, do Liverpool, do Barcelona. Então o Chamusca está montando o esquema, está buscando jogadores que ele considera que tem o perfil da Série B, que cada divisão do futebol brasileiro tem um perfil. A Série B ela tem um perfil diferente da Série A. Né? É um jogo mais truncado, é um jogo mais pegado, é um jogo que exige mais força física, entendeu? Eu acho que ele vai fazer um bom trabalho. A Série B esse ano vai ser difícil porque você tem muitas equipes, inclusive com títulos nacionais na disputa. Tem 2 representantes, infelizmente, do Rio, né? Luiz. Você tem Vasco e Botafogo. Você tem um Cruzeiro que disputou a Série B e não conseguiu retornar. Você tem um Curitiba. Então, assim,
a gente, quem é botafoguense sabe que nenhum dia é fácil, nenhum dia é tranquilo, mas eu acho que vai fazer um campeonato competitivo. Eu não asseguro que estará entre os 4 que vai retornar para a elite do futebol brasileiro, mas eu acho que vai fazer um campeonato interessante, que vai brigar pelo menos. Luiz Costa, do site conectados.com.br. Muito obrigado aqui pela participação no Direto da Redação nesta manhã de segunda-feira, tá bom? Obrigado a você, Roberto. Um forte abraço a todos. Grande abraço. Nós estamos chegando aqui ao final já do programa Direto da Redação. Eu sou Roberto Barbosa. Amanhã, terça-feira, nós vamos estar de volta aqui. Você acessa o conteúdo do Portal Viu no endereço www.portalviu.com.br. Você tem notícias da região. Eu não estou ouvindo aqui os nossos fundos de despedida. Onde está? Júlio dormiu no ponto, hein? Tá? A Demi me calou aqui, me cerceou. A Demi me calou aqui, me cerceou. Solta, Júlio, solta o bonde. Olha, amanhã nós vamos aqui, eu vou abordar um tema aqui. Eu estou recebendo uma comunicação aqui dos professores da cidade de Itaucara, no noroeste do estado do Rio de Janeiro. Prefeitura de Cambuci, aliás é de Cambuci. A prefeitura de Cambuci demitiu um monte de professores concursados. Um monte de professor concursado demitido. Eu vou abordar isso aqui amanhã, eu vou tentar ouvir alguém do CEP, Sindicatos Profissionais de Ensino. Prometo fazer isso amanhã, na edição de amanhã. Nós vamos apurar hoje. Olha, muito obrigado a você aí pelo carinho, pela audiência. E amanhã, a partir das 9, nós estaremos aqui com a Rádio Energia 104.9 Rio das Ostras e também Rádio Líder FM, noroeste do estado do Rio de Janeiro. Até mais! Portal Viu. O mundo na palma da mão. Viu.